Bom, pessoal, boa tarde. Queria saber se está todo mundo me ouvindo, só avisando que a reunião vai ser gravada, né, para que ela seja postada, a reunião, aula, né, ela seja postada no Classroom, para que vocês possam tirar alguma dúvida, ou até mesmo para os colegas que, porventura, não conseguem assistir a aula ao vivo, tá certo? Então, primeiramente, quero pedir desculpa pelo atraso, aconteceu um imprevisto, eu precisei sair, e aí o centro de Caruaru já está quase na sua normalidade, então eu peguei algum trânsito lá e me atrapalhei aqui, certo? Então, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, assim como os respectivos familiares de vocês. A gente vai continuar essa série de, digamos que, revisão da linguagem de programação Python, certo? E eu vou começar com alguns exemplos que foi citado. Boa tarde, Ana Beatriz. Que foi citado por alguns colegas na última aula. Boa tarde, Cláudio. Sobre algumas dúvidas com o looping, né? Na verdade, o if, o else, o if, o elif e o else. Né? Eu não sei quem é que está falando, mas um tal de Royal Gamer. Boa tarde. Esses nomes artísticos de vocês fica complicado para saber, mas a gente responde. Guilherme, boa tarde a todos. Boa tarde, Cauã. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aí eu vou abrir aqui a ferramenta, né, do Python, o idle. E aí eu vou começar com a seguinte pergunta, melhor, o desafio vai ser o seguinte: criar um programa onde solicite ao usuário o nome dela, o nome do usuário, e solicite o sexo, se é masculino ou se é feminino, certo? E ao término, imprima na tela, né, o nome da pessoa, e se a pessoa disser que é do sexo masculino, aparecer lá o nome dela, né? Paulo, você é do sexo masculino. Maria, se for Maria, colocar o sexo feminino, vai imprimir Maria, você é do sexo feminino. Ou seja, vai trabalhar com o if e com o else, certo? Ou seja, ou vai ser um ou vai ser outro, tá certo? Então, bora lá. Vamos iniciar aqui. Eu vou colocar um título só para a gente se orientar aqui no. Outra coisa, tá, pessoal? Eu não estou visualizando o bate-papo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tenta falar. Se tiver sem microfone, pede para alguém falar, que aí eu paro ou eu faço alguma observação aí que você precisar. Vamos colocar aqui um título. Exemplo de condicional simples, certo? Aqui vai aparecer no título lá quando a gente executar. Só um print, né? E aí eu vou criar uma variável nome e vou criar uma variável chamada sexo, certo? A variável nome vai ser do tipo string, ou seja, str, vai ser um tipo de, ou seja, o usuário é que vai inserir, né? Boa tarde, Matheus. Estava comendo um biscoito, Matheus, que se atrasou. Então, variável nome, que é do tipo string, ou seja, vai ser textos que vai ser inseridos, uma entrada de dados, né? E aí eu vou me comunicar com o usuário. Né? Então, eu vou colocar aqui, digite o seu nome, certo? Sexo também vai ser do tipo string, vai ser uma entrada de dados. E aí, eu vou colocar aqui, digite M a masculino. Vamos espaço aqui. Masculino ou F para feminino. Ok? Vou ter essas duas variáveis aqui. Opa, faltou o parênteses aqui, senão vai dar erro.
E aí eu vou começar a trabalhar o if. Deixa eu fazer um comentário aqui. O if, que significa se, né? Igual a se, certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Se o sexo, né, for igual, então quando eu quero fazer o comparativo mesmo de um valor, eu utilizo igual, igual, né? Então, se o sexo é igual a M, certo? Aí ele vai imprimir aqui, ó. Então eu vou dar um print aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Quem é a variável nome? Ou melhor, o nome que o usuário digitou lá é a variável nome. Então eu vou colocar lá que o nome, que eu não sei qual é o nome do usuário, né? E vou colocar um texto aqui. O nome, vamos dizer, Paulo, você é do sexo masculino, certo? Se não, eu vou criar um else, aí já vou vir direto aqui. Print nome, né, que é a variável que o usuário digitou lá, a entrada de dados. Você é do sexo feminino. Certo? Só colocar um ponto aqui para deixar mais organizado. Certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Criei duas variáveis, uma variável chamada nome e outra chamada sexo. Todas duas do tipo string, ou seja, só vai aceitar textos. A primeira é para ele digitar o nome e a segunda é para digitar o sexo, se é masculino ou feminino. Certo? E aí eu vou utilizar o if aqui, que é o se, e aqui eu vou comentar que o else é igual a se não. Então, se o sexo é masculino, ele vai imprimir isso aqui. Se não, aí ele vai imprimir isso aqui, certo? If ou else. Vamos salvar. Salvar aqui na área de trabalho. Aula 8/6/2020, 01. E agora eu vou executar, certo? E aí, ó, lembra lá do que a gente fez aqui, ó? Exemplo de condicional simples, aparece como título aqui, ele fez a pergunta, Paulo, vou digitar M, né? Paulo, você é do sexo masculino, né? Se eu fechar aqui, ou então minimizar e executar novamente, Maria, deixa eu ver aqui, tem alguém querendo entrar. Maria, qual é o sexo? Feminino. Certo? Maria, você é do sexo feminino. Agora tem uma observação aqui. Se eu executar novamente, apertando F5, deixa eu aumentar aqui. Se eu colocar aqui, João, e se eu colocar o M maiúsculo, o que é que vai acontecer? Ele vai dar um erro, certo? Por que ele vai dar um erro? Lembra lá do que a gente viu em alguns exemplos anteriores, eu preciso trabalhar aqui a função lower, porque aí ele vai interpretar, se eu digitar o F maiúsculo, ou F minúsculo, o M maiúsculo, ou M minúsculo, ele vai entender do mesmo jeito, certo? Então, se eu executar aqui novamente, Paulo, colocar o M maiúsculo, certo? Se eu colocar novamente aqui, ó, Paulo, o M minúsculo, ele também reconhece, certo? Não, não vai ter nenhum problema. Ok? Então, aí eu trabalhei com dois exemplos, né, de condicional. Se a resposta for uma, ele me dá uma resposta. Se a resposta for outra, ele me dá a segunda resposta. Certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida nesse exemplo? Nos comentários. Diga lá. Diga Eu lá, tenho uma Ana. dúvida. Por exemplo, como se eu colocasse qualquer nome, por exemplo, Ana, há uma letra, se colocar o texto que está fora, ele iria dizer que é do sexo feminino, né? E como é, se eu colocar Ana, Porque só vai deixa eu ser do executar sexo aqui novamente. masculino e do sexo feminino.
Se colocar Isso. um nome e na hora de colocar se é masculino ou feminino, você colocar qualquer letra. Vamos ver Aí o que é ele que vai acontece. apresentar que é feminino, porque aí é sinal. Então, de letras do alfabeto, a letra M vai ser masculino, colocar qualquer outra coisa, aí vai aparecer feminino. Deixa É eu ver isso? aqui. Qualquer coisa ele vai colocar sexo feminino. Aqui, ó, coloquei um O, né? Aí o que é que a gente pode fazer aqui, ó? Eu posso trabalhar aqui, colocar um elif, certo? Elif, se sexo for igual a F, aí eu trago isso aqui, ó, certo? Bota isso aqui. Se não for nem masculino, nem feminino, aí eu coloco aqui. Fulano, você digitou errado, certo? Vamos ver se funciona. Ana, tal, ó. Você digitou errado, certo? Se eu fazer novamente, Entendi. Ana, F, sexo feminino, certo? Então agora eu tenho três, né? Eu tenho três condições. Eu tenho se masculino, ele imprime isso. Se não, se o elif significa se não se, né? Ele equivale a se não se. Então, se do sexo masculino, ele vai imprimir isso. Se não se do sexo feminino, que é o elif, ele vai imprimir esse aqui. Se não, aí ele vem e imprime esse aqui, certo? Você digitou errado, ou então poderia colocar outro texto aqui, sexo inválido, né? Opção inválida. São, fulano, você digitou uma opção inválida. Uma opção inválida. Pronto. Certo? Então, aí quando eu executar, Ana, vou colocar letra K. Ana, você digitou uma opção inválida. Certo? Então, aí eu tenho três opções, né? O se não se e o se não. Né? São três opções que a gente pode trabalhar com a parte de condicional. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Olha aí, ó, hoje vai ser recorde aí, ó, 26 pessoas conectadas, 25, né? Comigo não conta, coisa boa. Sobre amanhã, pessoal, amanhã que tem aula de linguagem de programação, eu vou só confirmar com a Eligivânia, porque à tarde amanhã a gente vai ter uma reunião, mas aí eu vou verificar com ela se eu posso ministrar aula depois ou se eu posso ministrar antes, tá? Aí vocês ficam só ligados no Classroom, que eu posto lá. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui. E a pergunta de Vitor aí, Vitor Henrique. Ele faz o comparativo, tá? Ele faz a comparação. São condições, você tem três condições aí, né? Se o sexo vai ser masculino, feminino ou nenhum outro, nenhum dos dois, né? Opção inválida. Então, se o usuário digitar M, aí ele vem para esse parâmetro aqui. Se ele não digitar M, digitar F, que aí no caso vai ter a instrução aqui, né, no comando, quando eu for falar com o usuário, ele imprime esse aqui. Se o usuário não digitar nem M, nem F, aí ele vai se encaixar nesse aqui, certo? Então, nesse caso aqui, só vai ter essas três opções. Ok? Tranquilo, Vitor? Alguma dúvida, alguma pergunta? Agora, o outro exemplo aqui, pronto, para dar uma reforçada aí, se você ainda tiver com dúvida, Henrique, Vitor Henrique, eu vou colocar um outro exemplo aqui, vou fechar esse, abrir um novo, File, New File, e agora a gente vai fazer o seguinte, ó,
vai ser solicitado ao usuário um valor, certo? E esse valor, após o usuário digitar, o programa vai dizer se o valor é positivo, se ele é negativo ou se ele é igual a zero, certo? Então, vai ser essas três opções aqui. Então, nesse caso aqui, eu só vou usar uma variável, né? Vou criar aqui um print. Exemplo de condicional simples. Ok? E aí eu vou criar uma variável qualquer, chamada valor. Certo? Pode ser do tipo float, né, que são números decimais, ou pode ser do tipo inteiro, que ele só aceita valores inteiros. Eu vou colocar aqui do tipo int, é uma entrada de dados, né? E aí eu vou pedir para o usuário digitar, digite um valor. Certo? Então, eu não estou dizendo aqui se o valor é positivo, negativo, eu é que vou dizer se o valor que foi digitado pelo usuário, se o valor é positivo, se ele é negativo ou se ele é igual a zero, certo? Vai ser essas três opções. Então, eu vou utilizar if, elif e else. Isso aí já é certo, certo? Porque se o número for positivo, ele imprime o número foi positivo. Se o número for negativo, ele imprime o número digitado foi negativo. E se não for nenhum desses dois, o número vai ser igual a zero, tá certo? Então, aqui, ó, se valor, que é o nome da variável aqui, tá vendo? Eu determinei. Se valor for maior do que zero, ele não pode ser igual a zero, né? Certo? Tem que ser maior que zero. Aí ele vai imprimir o valor digitado é positivo. Ok? Então, essa vai ser a primeira condição. Se não, se valor for menor que zero, certo? Aí ele vai imprimir print, aí eu vou colocar o print, né? O valor digitado é negativo. Ok? Se não, aí ele vai imprimir, você vai pedir para ele imprimir, você digitou zero, o número zero. O número zero. Ok? Então, vai ter essas três opções aí. O usuário vai digitar um valor, certo? Se o valor for maior que zero, ele vai imprimir a mensagem, o valor digitado é positivo. Se o valor for menor que zero, ele vai imprimir a opção, o valor é negativo. E se não for nenhuma das duas opções, então o valor é igual a zero. Ok? Então, vou salvar aqui. Aula do 8.2, exemplo 2. Certo? Vamos executar. Vou digitar aqui um número positivo. 1, o valor digitado é positivo. Certo? Eu digitei 1, mas eu poderia simplesmente digitar outro valor aqui. 1024. Certo? Às vezes eu percebo, quando a gente tem aula no laboratório, que algumas pessoas tinham medo de digitar um número muito alto, com medo de dar erro. Não, se você digita, nesse caso aí, se você digita 1 ou 1.000.000, ele vai entender da mesma forma. Ok? Então, se eu digitar um número negativo, vou digitar agora menos 64. O valor digitado é negativo. E se eu digitar 0, você digitou o número 0. Certo? Então, aqui eu trabalhei com três opções, né? Ou o número era positivo, ou o número era negativo, ou o número era igual a 0. Né? Essas três opções aqui. Ou seja, if, elif e else. Certo? Essas três opções aqui que o usuário pode ter. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta?
Uma pergunta de Cauã aqui, prova. Prova, não, a orientação que tem aqui, no momento, não se pode fazer prova nem atividade valendo nota. Quando voltar, a gente vai, a coordenação e a gestão é que vai nos repassar o que é que a gente vai fazer, só quando voltar, certo? Por isso que, desde o princípio, orientar vocês a assistirem às aulas, né, as aulas que eu disponibilizei no YouTube, e agora, com essas aulas ao vivo, também aconselho vocês a assistirem e não perderem, ok? E aí, tranquilo? Posso seguir? Cancelamento de aula em que sentido, Larissa? Não cancelar o ano letivo? Isso aí é só conversa que o povo está inventando aí, certo? Pelo andar da carruagem, não, o ano não. Que vocês, pelo menos, vocês têm, né, tiveram aulas, né? Eu sei que tem a dificuldade, todo mundo, né, um monte de coisa aí, o que pode acontecer, aí eu não estou garantindo, eu não tô afirmando, tá? Isso aí são suposições que podem vir a ter. Aulas aos sábados, pode ser uma aula a mais, né, ao invés de ter 9 aulas, vocês terem 10, né, durante a semana. Isso aí são já algumas possibilidades que podem vir a ocorrer, certo? Então, pelo que eu estou vendo aí, o andar da carruagem, julho, a gente deve estar retornando, certo? Julho, no mais tardar, agosto, tá certo? Então, continuando aqui, bora para outro exemplo. No outro exemplo que eu coloquei aqui, a gente vai utilizar mais de um ELIF, né? Que é possível, sim, utilizar mais de um ELIF, que vai ser a questão da idade, né? O usuário, ele pode ter, se o usuário tiver até 11 anos, né? Então é para imprimir a mensagem que o usuário é uma criança. Se tiver entre 12 e 17, aí vai aparecer que é um adolescente. Se tiver de 18 a 59, vai imprimir que é um adulto. E se tiver mais de 59, ou seja, de 60 para cima, que a pessoa é um idoso, né? Então, eu vou ter que ter um if, que é o primeiro, depois eu trabalho com 2 elifs, e por último eu trabalho com um else, certo? Então, nesse caso, eu vou ter 4 opções. Então, vamos lá. Lembrando que esses exemplos depois, assim como a aula, eu vou disponibilizar no Classroom, tá? E não esqueçam de marcar a presença de vocês no Classroom também, para que a gente possa estar repassando para a coordenação. Então, vamos lá. Olá, Miquel, boa tarde. Vamos lá. Exemplo com condicionais compostas. Certo? Aí, nesse caso aqui, eu também vou ter vou criar, né? Eu poderia colocar vamos criar uma variável nome também, né? Para interagir, vai dizer o nome da pessoa e dizer se ela é criança, adolescente, adulto ou idoso, certo? O nome vai ser do tipo string, uma entrada de dados, e aí ele vai pedir para o usuário digitar. Digite o seu nome. Aí eu vou pedir também que ele vai digitar a idade, né? A idade é tipo inteiro. E aí eu vou pedir para ele digite a sua idade. Ok? Então o usuário vai digitar essas duas informações, o nome e a idade. E aí ele vai fazer o teste. Se a idade, certo? Que é o que o usuário digita lá, for maior que 0, e aí eu vou utilizar o end. Idade for menor que 12, aí ele vai imprimir. Aí, nesse caso, eu vou pedir para ele colocar o nome, né, da pessoa. Nome, você é uma criança. Alguém falou alguma coisa aí?
É obrigatório o uso do if ou elif, sim, sempre começando com if. O if tem que começar, certo? O elif, como eu falei, significa se não se. Então, o if é se. Se essa afirmativa, ele imprime isso. Se não se, a segunda opção, né? E aí você pode utilizar quantos elifs você quiser, certo? E aí no final, no último, você coloca o else, que é o se não. Então, bora lá. Então, ó, se a idade for maior que zero, vamos colocar maior ou igual a zero, né? Porque se for um recém-nascido é uma criança. Então, maior ou igual a zero e idade menor que 12, ele vai imprimir você é uma criança, certo? Aí eu vou vir para um elif agora. Se não se a idade for maior que 11, ele tem que ser maior. Se for igual a 11, é criança, né? Então tem que ser maior que 11. E idade for menor ou igual a 17, aí ele vai imprimir o nome da pessoa, né, que ele digitar. Você é um adolescente. Ok? Então, essa é a segunda condicional. Aí eu vou criar mais outro elif, ó. Elif, se a idade for maior ou igual a 18 e eu vou utilizar o end, idade for menor que ou igual a 59, aí ele vai imprimir, ó. Nome, você é um adulto. Ok? Se ele não for nenhuma dessas três opções, aí eu vou fechar, vou finalizar com um else. Aí o else vai ser print nome, né, o nome da pessoa. O nome da pessoa, você é um idoso. Certo? Então, eu vou ter o if, né? Vou perguntar se a idade. Aí, lembrando que quando o usuário digita aqui essas duas primeiras informações, né? Ele vai, na verdade, a variável idade é que ele vai passar em todos esses aqui, tá? Obrigatoriamente. No entanto, se ele passar na primeira e já for uma dessas informações aqui, ou seja, se for maior ou igual a zero, né? Ou seja, se for 0, 1, 2, até e menor que 12, ou seja, se for de 0 a 11, o valor que o usuário digitou, então ele já vai imprimir aqui, ele já vai parar, né? Então vai imprimir o nome do usuário e dizer que ele é uma criança. Ah, digitou 12, então 12 não é menor que 12, né? Então ele vai vir para essa condição aqui, ó. Se a idade for maior que 11, então o usuário digitou 12, então ele se encaixa aqui. Então ele vai imprimir você é um adolescente. Da mesma forma, se ele digitar 13, 14, 15, 16, já até 17, né? Nessa condição, de 11 até 17, ele vai cair nessa parte aqui, vai imprimir essa frase, certo? Se não for nem a primeira, nem a segunda, ele vai testar a terceira, né? Se a idade for maior que 18, maior ou igual a 18, porque se você colocar só maior que 18, se o usuário digitar 18, aí ele não vai cair, não vai entrar nem nessa opção e nem nessa outra opção. Tá? Por isso que eu tenho que colocar maior ou igual a 18. Então, se a idade for maior ou igual a 18 e a idade for menor que 59, ou seja, eu faço uma condicional, né? Ele tem que estar entre esses valores. Então, ele vai imprimir que é um adulto. Se não for nem a primeira, nem a segunda e nem a terceira, então a idade é maior que 59. Então, a pessoa vai ser uma idosa, certo? Vamos lá, vamos ver se funciona. Exemplo 3. Vamos executar. Digita o nome. José, idade 0. José, você é uma criança. Ok? Vamos lá, vamos imprimir outra opção.
Maria, vou imprimir 12, né? Maria, você é. No caso, eu poderia colocar depois de um, entre parênteses, o A, né? Porque aí eu não sei o que é que o usuário vai digitar, se é homem ou mulher. Então, está dizendo que ela é uma adolescente, tá certo. Eu posso fazer essa correção aqui, ó. Posso colocar aqui, certo? A outra opção, vamos digitar agora quando for a opção um adulto, né? Joana, idade 28. Joana, você é um adulto, né? E quando o usuário for maior que 59, tiver mais do que 59 anos, José tem 60. José, você é um idoso, ok? Então, eu vou ter, nesse exemplo, eu vou ter 4 opções, tá? Vou ter esse if, vou ter o elif novamente, e vou ter um else. Então, de acordo com o que o usuário digitar aqui, a idade que ele digitar, ele vai ter que se encaixar em uma dessas 4 opções aqui. Certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, Oi, Ana. aquela parte poderia ser aquela parte do se, o primeiro. Poderia Certo? ser, por exemplo, menor ou igual a 12 e o outro poderia ser só maior que 12, por exemplo, tipo, no que é adolescente. Tipo, No seria adolescente criança fosse maior que é, 12. Poderia ser. Não, igual não se pode. usar o Na igual de verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz, né, que você é considerado criança com 12 anos incompleto. Ou seja, você tem que ter 11 anos. A partir de 12 anos, você deixa de ser criança e passa a ser adolescente. Entendeu? entendi. Então, Mas aqui, poderia usar o igual também. no caso, igual, menor ou igual a 11, né? É isso. Eu poderia colocar aqui menor ou igual a 11, e aqui eu teria que colocar maior que 11. Poderia ficar aqui, ou então poderia colocar 12, né? Se a idade for maior ou igual a 12, também se encaixaria aqui, funcionaria sem problema, Entendi. certo? Obrigada. Funcionaria nas duas opções. Sobre a dúvida de Vinícius. Não, o Vinícius, o ponto lower é para quando o Python ele não vai diferenciar letras maiúsculas de minúsculo, tá? Então eu utilizei naquele outro exemplo porque o M de masculino e o F de feminino, o usuário tanto pode digitar com a letra maiúscula ou minúscula. Como nesse caso a gente está trabalhando a questão da idade, então a idade não tem essa questão de maiúsculo ou minúsculo, tá? É uma coisa só, certo? E aí, tranquilo? Alguma dúvida mais? Beleza. Vamos ver se dá tempo aqui, até 5h20, 5h30. Um outro exemplo aqui, ó, que até números negativos. Matheus, pode até colocar, pode, mas aí, esse exemplo aí não vai se encaixar, né? Mas pode sim trabalhar com números negativos. Isso, pode trabalhar sim. Né? Agora só tem que prestar bastante atenção no if, no elif e no else, né, para você não se atrapalhar. Então é interessante você fazer inicialmente, voltar o tempo antigo no papel, né, entender primeiro, para poder você ir codificar. Mas também nada impede se você quiser já começar direto no código, tá certo? Eu trouxe aqui um outro exemplo, ó, que é esse aqui, ó. Você recebeu como desafio na empresa, para a empresa que você programa, né, que o dono resolveu dar um aumento salarial para os funcionários. Só que não é um aumento igual para todos, né? Então é um aumento de acordo com o que a pessoa, com cada funcionário ganha. Então, ó, salários até R$ 500, quem receber, né? Quem tiver um salário de até R$ 500, ou seja, de 1 centavo até R$ 500, ele vai receber um aumento de 20%, certo?
Já se o salário do usuário for, né, entre R$ 501 a 900, ele vai ter um aumento de 15%, né? Se o salário for entre 901 e 1.300, vai ter um aumento de 10%, e os salários acima de R$ 1.300 terão um aumento de 5%, certo? Ao término, o programa vai ter que imprimir o salário antes do ajuste, né? Vai ter que imprimir o percentual de aumento, se foi 20, se foi 15, se foi 10 ou se foi 5%. O valor do aumento, então, por exemplo, se o funcionário recebia R$ 500, né, então ele teve um aumento de 20%, então 20% de 500 é R$ 100, né, então vai aparecer aqui do lado, por exemplo, vamos usar o 500, tá? Vai aparecer aqui, 500, R$ 500 o salário, o percentual de aumento vai ser 20%, ok? E o valor do aumento vai ser R$ 100. E o novo salário vai ser de R$ 600, né? Que é 500 mais 600, certo? Então, esse aqui vai ser a impressão do final do programa, certo? Ele vai imprimir o salário que ele recebia antes, quanto é que ele teve de reajuste, ou seja, de aumento, quanto ele teve direito, esse valor em reais, quanto é, e o quanto é que ficou o novo salário dele, certo? Então, vai ter que imprimir essas três opções. Então, eu vou trabalhar com um if, né? Dois elifs e um else, né? Eu vou trabalhar com essas, bem similar ao exemplo anterior. No entanto, aí vai entrar a parte, digamos, da matemática, né? Que eu vou ter que trabalhar a questão do percentual, né? Para calcular o valor digitado do salário do funcionário, né? Para ver quanto é que ele vai receber de aumento, certo? Então, bora lá. Então, eu vou criar uma variável chamada salário. Vou colocar ela do tipo float, né? Porque pode ser 501,99, 984,55, pode ser valores assim. Então, do tipo float, vai ser uma entrada de dados. Digite o valor do seu salário. Ok? Então, isso é o que ele vai solicitar, o programa vai solicitar ao usuário. Então, eu vou colocar aqui, ó, se o salário que o usuário digitar lá, for menor ou igual a 500, né, então eu vou utilizar assim, então ele vai ter um reajuste, o reajuste vai ser de 20. 20 o quê? 20%. Não preciso colocar a porcentagem aqui, tá? Então, essa é a primeira condição. Se o salário do funcionário for menor ou igual a 500, ele vai receber um aumento de 20%. Se não, se o salário for maior do que 500, na verdade, se for R$ 500 em um centavo, já vai entrar, certo? Então, se ele for maior que 500 e salário for menor ou igual a 900, aí ele vai ter um reajuste de 15%. Ok? Essa é a segunda condição. Se o salário do funcionário for maior que 500, ou seja, de R$ 500 em um centavo em diante, ele vai entrar, vai cair nessa condição aqui. Segunda opção. Aí vai vir a terceira. Se não, se o salário, né, for maior que 900, ó, aqui no primeiro eu disse que ele tem que ser, na verdade aqui é menor, né? Tem que ser maior que 500 e menor ou igual a 900, né? Menor ou igual a 900. Então, aqui se o salário for maior que 900 e salário for menor ou igual a 1.300, na verdade tem que ser, deixa eu olhar aqui acima de 1.300 aqui,
Então, se for menor ou igual a 1.300, o reajuste será de 10%. Se não for nenhum desses três, então ele vai cair na opção do se não. Ou seja, reajuste vai ser igual a 5%. Ok? Então, primeira opção. Se o salário for menor ou igual a 500, o funcionário vai ter 20% de aumento. Na segunda, se o salário for maior do que 500 e, né, o N aqui é o I, e o salário for menor ou igual a 900, o reajuste é de R$ 500. Se não, se o salário for maior que 900, ou seja, a partir de R$ 900 e um centavo, ele já vai se encaixar aqui, e salário for menor ou igual a 1.300, ele tem um aumento de 10%, certo? Ou seja, para o salário que for maior que 1.300, a partir de R$ 1.300 e um centavo, aí ele vai se encaixar aqui, um reajuste de 5%, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Ou tá tranquilo? Professor, eu tenho uma Diga. dúvida. Não tinha um valor que era um acréscimo, como se fosse de 1%? 1%. Naquele exemplo que eu dei, Foi. aqui? Não, Ah, é não, eu confundi, achei que tinha 1%. 10%, não? Então, deixa eu ver. Deixa eu ver se está os quatro aqui, né? É No caso 20, do 15, reajuste, 10 e 5. no caso, quando você coloca reajuste igual a um valor, ele já entende que é uma porcentagem ou tem que colocar mais algum Não, comando? mais embaixo a gente vai fazer esse cálculo, entendeu? Ele só vai entender que é os 20%, que é os 15, que é os 10 e que é os 5. Mas aí mais embaixo a gente vai fazer o cálculo para poder saber de R$ 500 quanto é 20% de R$ 500. De 880, quanto é 15% de 880, certo? A gente vai ver mais embaixo. Aqui a gente só está determinando o valor de cada reajuste de acordo com o valor de cada salário. Tá Entendi. certo? Pronto. Bora lá. Vamos imprimir aqui. Então, eu vou começar só colocando aqui o salário anterior, vou colocar aqui o R e o cifrão, e aí eu vou chamar a variável salário, né? Que é o primeiro valor lá que o usuário digitar, certo? E aí eu vou chamar outro print aqui, e aí ele vai dizer, ó, você terá um aumento de... Aí eu vou dizer aqui o reajuste que ele vai receber. Se vai ser 20, se vai ser 15, se vai ser 10 ou se vai ser 5%, certo? Então, primeiro ele vai imprimir o valor do salário atual, depois o valor do reajuste, certo? Para ficar bem organizado, eu vou colocar aqui, separar com uma vírgula e colocar uma porcentagem, né? Então, ele vai mostrar, você terá um aumento de, aí 20, se ele se encaixar na primeira opção, 15, 10 ou 5, e vai ter a porcentagem, certo? Então, essa é a parte que vou começar a interagir com o usuário, que lembra lá que eu pedi que no final ele vai ter que imprimir o valor do salário antes do reajuste, que é exatamente essa linha aqui desse print, o percentual de aumento vai ser esse aqui, ou seja, ele vai trazer um dessas quatro condições, né? Se é 1.300, se é 500, se é 900, se é 1.300, se é 1.500, ou seja, se é maior, e vai trazer mostrando o valor em porcentagem. Só que ainda falta a gente descobrir quanto vai ser em reais, né, o valor do aumento e como é que vai ficar o novo salário do funcionário, né? Então, vamos lá para a segunda parte agora, na verdade, terceira parte. Então, eu vou colocar aqui, ó, reajuste vai receber. Lembrando, quando eu uso igual, igual, é que eu faço um comparativo. Nesse caso, eu estou dizendo que a variável reajuste vai receber um valor, né? Esse valor vai ser o reajuste dividido por 100. O que ele vai fazer? Se o valor do que o usuário digitou foi 500, então qual é o reajuste? 20%. Então, ele vai pegar 20 e vai dividir por 100, certo? Primeiro ponto. Aí, o que ele vai fazer com esse valor? 20 dividido por 100 dá quanto? Quem é bom aí em matemática? Ninguém. Vamos lá, vamos fazer aqui para todo mundo ver.
20 dividido por 100 dá 0,2, certo? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, o aumento vai ser o salário o quê? O salário antigo dele, antes do reajuste, vezes o reajuste. Quem é o reajuste? Esse valor aqui. No caso, 0,2. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, vou utilizar o exemplo dos 500, tá? Para ficar mais fácil. Então, ele vai pegar 500, que é, no caso, a variável salário aqui. Vamos imaginar que o usuário, quando foi solicitado aqui, digitou o valor 500, certo? Então, aqui ele vai imprimir, né? Valor 500 e que ele tem 20%, tem direito a 20% de reajuste, certo? Aí, isso aqui é por trás, tá? Essa parte aqui o usuário não vê. Ele só vai visualizar o resultado, ele não vê esse cálculo aqui. Então, como eu digitei lá, como eu já programei que o salário que for menor ou igual a 500 recebe um aumento de 20%, então ele vai dizer, ele vai fazer aquele cálculo, né? Aqui ele vai pegar o 20 dividir por 100, que dá 0,2. Então, esse 0,2 fica armazenado aqui na variável reajuste. Então, o que é que ele vai fazer? Aí eu criei uma outra variável chamada aumento, que vai receber o salário, quem é o salário? 500, vezes o reajuste. Quem é o reajuste? 0,2. Então, se eu vim aqui na calculadora ó, e multiplicar 500 vezes 0,2, ele vai dizer que é 100. Então, o aumento que esse funcionário vai ter vai ser de R$ 100, que equivale a 20%, certo? E aí, o que é que ele vai fazer? Eu vou pegar aqui o salário novo, vai receber salário, que é o salário antigo, os R$ 500, mais o aumento, entendeu? Ele vai, o salário, essa variável salário novo eu criei ela agora, e essa variável salário novo vai receber o salário antigo, ou seja, 500, com o aumento, ou seja, com o reajuste que foi 20%, melhor, era 20% que quando a gente fez o cálculo, a gente descobriu que é R$ 100, certo? E aí, agora eu só vou trabalhar o print aqui, ó. Print, é, o seu reajuste foi de, vou colocar aqui aí o que é que eu vou chamar? Quem foi o reajuste? A variável aumento. Ele vai mostrar que o aumento foi R$ 100, certo? E vou dar outro print dizendo que o seu novo salário será de, aí eu vou colocar aqui o R e o cifrão para ficar organizado, e aí eu vou chamar a variável salário underline novo, certo? Então vamos recapitular aqui. Só tem tamanho, tá? O código. Não se espante com esse tamanho todo, não. É uma lógica aqui que você tem que trabalhar. Vou trabalhar, eu tenho 4 condições aqui, né? Por isso que eu estou utilizando o se. Eu sempre tenho que começar com o if e terminar com o else, tá? Se tivesse, a gente poderia trabalhar com outra condição aqui. Por exemplo, salário menor, nessa terceira opção aqui teria salário menor ou igual a 1.300. Eu poderia ter uma outra opção aqui, que salário fosse maior que 1.300 e menor ou igual a 2.000, aí recebia um aumento de 8%, certo? Então, eu poderia aqui embaixo, eu criaria outro elif aqui, tá? Criaria outro elif, e aí eu ia fazendo isso até eu chegar na última opção. Na última opção, aí eu não preciso fazer tudo isso aqui. Basta eu colocar o else e, nesse caso aqui, trabalhar essa variável aqui, a variável reajuste, certo? Então, pode ficar até como tarefa aí para vocês exercitarem em casa, fazer esse mesmo exemplo, adicionando mais opções, né? Mais opções de valores, porque aí você pode trabalhar na hipótese de ser uma multinacional que tem vários tipos de salários, né? Do salário do, do estagiário lá até o alto escalão da empresa, ok? Vamos salvar aqui. Exemplo 4. Salvei.
Vamos ver se vai funcionar, né? Se não vai dar nenhum bug aqui. Deixa eu abrir um em branco aqui para ficar melhor. Vamos lá, digita o salário. Vou usar o exemplo dos 500, tá? Depois a gente faz outro valor. 500. Aí ele diz, ó, salário anterior, R$ 500. Você terá um aumento de 20%, certo? O seu reajuste foi de R$ 100, que aí ele fez aqui, ó. Ele pegou 20, né, que é o valor aqui, e dividiu por 100. Deu 0,2. Esse 0,2 ele vem para cá. Então ele deixa de ser 20 e aqui ele passa a ser 0,2. Certo? Então, esse 0,2 ele vem para aqui e multiplica o salário, ou seja, 500 por 0,2, que dá, já a gente viu lá, dá R$ 100. Então, aumento passa a ser R$ 100. Essa variável aqui começa a valer R$ 100. Aí, o que é que eu vou fazer com essa variável aumento? Eu vou pegar ela e vou somar com o salário inicial, o salário antigo, e aí, para isso, eu vou criar uma nova variável aqui chamada salário novo, que vai receber salário antigo. Quem era o salário antigo? 500. Mais o aumento. Quem foi o aumento? 20%, que equivale a R$ 100. Então, 500 mais 100, R$ 600. Certo? Se eu fizer outro exemplo aqui, vamos usar outra opção aqui. Vamos usar agora nessa segunda opção aqui. Vamos colocar agora 600. 600 vai ser 15%. 15% de 600, quanto é? Alguém aí tem ideia aí? Quem é bom em matemática? Se fosse 10% dava 60, né? 15% dá R$ 90, né, de aumento. Será que é isso? Exatamente, ó. Salário anterior, 600. Vai ter, no caso, aumento de 15%. O reajuste foi de, então, R$ 90, e aí o salário passou a ser 600 mais os R$ 90 do reajuste. Certo? Então, a gente viu essa segunda opção aqui. Vamos para executar a terceira. Vamos colocar um salário aqui de R$ 1.000. R$ 1.000 é maior que 900, né? R$ 1.000. Salário anterior, 1.000. Então, vai ter um aumento de 10%. 10% de 1.000 é 100. 100 mais 1.000, né? Que aí, no caso, ele chega nessa linha aqui, ó. Salário anterior, 1.000, mais o aumento, 100. Então, dá R$ 1.100. Certo? Então, essa é a segunda opção. E agora eu vou trabalhar com uma opção maior que 1.300. Maior que 1.300. Eu vou colocar aqui 1.500. Vamos fazer um negócio aqui. 1.301,99. Mas eu coloquei valor inteiro, né? Então vai dar erro. Então, deixa eu colocar. Foi inteiro ou foi... não tem float. Então dá certo. 1.301,99. Ele vai dizer, ele está dizendo que o aumento foi de 5% por conta do salário, né? Que 5% de 1.301,99 é igual a R$ 65,09, né? E aí ele vai adicionar aqui, somar 1.301 com R$ 65,00 e 1.301,99 com R$ 65,09, que aí dá isso aqui, R$ 1.367,08. Certo? Então, esse é um exemplo mais complexo, mas que você vê que, na prática, o código ele só tem tamanho, né? Mas que é só essa lógica daqui, ó. Certo? Esse aqui, ó, esse valor aqui que imprimiu, né, quando eu executo aqui, que ele imprime aqui, esses dois prints aqui, é isso aqui, ó. Digitar um salário de R$ 100, ele vai trazer o reajuste, né? Na verdade, quando eu digito aqui, ele traz esses dois primeiros, que na verdade é um valor, digamos que fixo, que vai ser de acordo com o que o usuário digitou, né? No caso, o valor do salário, e quanto foi que o usuário digitou, quanto é o salário anterior e quantos por cento ele vai ter direito de aumento. Aí ele vai trabalhar com isso aqui, né? Essas três linhas aqui, que é o reajuste, que recebe reajuste dividido por 100, e o aumento que recebe o salário vezes o reajuste, que
que aí o reajuste vai ser sempre um valor decimal, né? No caso, 0,1, que é 10%, 0,2, que é 20%, 0,05, se for 5%. E aí, no final, ele vai imprimir o valor que teve, quanto foi o reajuste, nesse caso aqui, R$ 20, e quanto é que vai ficar o salário do funcionário, a partir de então. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Digam aí, compartilhem. Tainá, pode ter casos de não precisar usar o ELIF? Pode, Tainá. No primeiro exemplo que a gente fez, cadê? Esse aqui, ó. Quando a gente fez só com... Deixa eu comentar aqui para você entender. Esqueça essa linha aqui, tá? Essas 3 linhas. Se eu pegar simplesmente isso aqui, ó, e colocar aqui, por exemplo, deixa eu... Se eu colocar aqui, né? Veja que esse aqui está comentado. Se está comentado, então não entra no código, certo? Na execução. Então, se eu executar esse aqui, ó, pegando o lixo dos outros. Opa. Digito o seu nome. Digito o nome, Paulo. Digito o sexo, M. Então, ele está dizendo que eu sou do sexo masculino. Então, ou ele vai ser sim, ou vai ser sim não. Certo? Nesse caso aqui, eu só tenho 2 opções. Né? Eu poderia fazer, no exemplo lá do salário, se o salário for menor ou igual a 500, 20% de aumento. Se não, aí eu daria um aumento de 10% para o restante. Então, o que fosse maior que 500, receberia um aumento de 15%. Né? Então, não teria todas aquelas opções, certo? Só teria essas 2 opções. Ou então, se o salário for menor ou igual a 1.200, recebe tal aumento. Se o salário for maior que 1.200, recebe outro aumento. Certo? Então, eu trabalharia com o if e com o else, sem nenhum problema. Tranquilo. Alguém mais? Alguma outra dúvida? Alguma pergunta? Tem certeza? Deixa eu só dar o print aqui para registrar a aula com vocês. Vou repassar para a coordenação. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Eu vou encerrar a nossa aula por aqui, tá certo? Então, acho que até umas 8 horas 8 horas da noite de hoje, eu vou estar dando um retorno para vocês sobre a aula de amanhã da disciplina de linguagem de programação, certo? Não esqueçam de marcar a presença de vocês lá no Classroom. Eu vou estar disponibilizando essa aula mais tarde, também no Classroom, e os respectivos códigos, tá? Lembrando, não apenas execute ele no seu computador, né? Visualize ele, compreenda eles. Qualquer dúvida, às vezes fica com vergonha de falar aqui, pode mandar, né, por e-mail, por mensagem, ou então até lá no próprio Classroom. E tentem entender, comece do primeiro exemplo, vá fazendo ele, né? Olhe, entenda, feche o código, abra um em branco, um arquivo em branco, faça, né? Pratique, né? Porque programação é prática. Não adianta só você assistir às aulas e achar que, não, é isso mesmo, eu entendi, porque quando você for para a prática, as coisas vão ser bem mais diferentes, ok? Então, por hoje é só. Uma boa tarde, boa noite para vocês aí. Bons estudos e qualquer coisa é só falar, beleza? Alguém quer falar alguma coisa, comentar? Um de cada vez, que é para não tumultuar, tá? Ô, professor, eu tenho uma dúvida em Oi, Ana. relação àquele negócio de... que é como se fosse uma pergunta para colocar presente.
Se eu não me engano, o Certo, prazo dele, eu acho que eu já respondi, mas eu não tenho certeza. Se eu não me engano, o prazo dele era só até 5h10. Aí o senhor certo, vai mas aí aumentar. eu visualizo lá o horário e aí, como a gente ultrapassou, né, não tem problema não, não vai ser penalizado não. Eu vou saber que é por conta que a gente começou mais tarde e eu não editei lá o horário de término. Não tem Entendi. problema não. Obrigada. Nada. Ok, pessoal, então obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima, se cuidem, fiquem em casa e logo logo a gente vai estar de volta, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço, bons estudos para vocês. Se inscreva no canal. Eu tenho menos inscritos do que alunos, né? Eu tenho quase 300 alunos, só tem 130 e poucos inscritos no canal. É assim mesmo. Um dia eu chego lá. Valeu, Matheus.